Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Assis, eu sou executivo de vendas aqui na Triumph e hoje eu trouxe um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre vendas. Especificamente, nós vamos falar sobre vendas para iniciantes. Bom, se você é novo nesse mundo de vendas, isso pode parecer um tanto quanto desafiador. Mas fica tranquilo, que esse vídeo eu estou trazendo no intuito exatamente para te ajudar nesse sentido. Então fica tranquilo que eu vou trazer algumas etapas aqui, mostrando para vocês algumas etapas de como conduzir essa venda, tá ok? Bom, então o primeiro passo que nós precisamos é entender o processo de vendas. Então, a partir do momento que você entende o processo de vendas, essa condução dessa venda, ela vai ser melhorada. E o que é entender, então, esse processo de vendas? Cara, simplesmente ouvir o seu cliente, entender o que ele precisa, o que ele realmente precisa. Então, você vai precisar ouvir mais do que falar. Aí você pode estar pensando, tá, mas eu vou fazer uma venda, eu não preciso falar? Sim, você precisa falar, mas você precisa ouvir mais, porque ao ouvir o seu cliente, ele mesmo vai te dar insumos sobre aquilo que ele está precisando, as necessidades dele. E aí você vai encaixar aquilo que o seu produto ou seu serviço oferece dentro da necessidade do cliente, tá bom? Segunda etapa, extremamente importante, conhecer o seu produto ou o seu serviço. Como que você vai vender um produto ou um serviço sem conhecê-lo? Você precisa então ter o conhecimento pleno, ter o domínio daquele assunto a qual você está falando, daquele produto que você está vendendo, ou seja, do serviço, conforme nós já estamos dizendo aqui, né? Porque a partir do momento que você transfere para o seu cliente essa sensação de que você tem o pleno domínio daquele assunto que você está falando, você então gera nele ali um sentimento de confiança. Se em algum momento dessa conversa o cliente te fizer uma pergunta e você não souber responder, e você responder com eu acho, talvez, eu preciso ver, né? Então você não vai transferir esse sentimento de confiança ali para aquele cliente e a partir daí a venda ela já começa a escorregar. Então você precisa ter conhecimento sobre o produto ou o serviço que você vai estar vendendo. Show? Próxima etapa, também muito importante, identificar clientes em potencial. O que é identificar clientes em potencial? Quando você começar a se desenvolver ainda mais em vendas, você vai ver uma sigla chamada PIC, que é Perfil Ideal de Cliente. Não adianta você atirar para todo lado, tá? Muitas das vezes os vendedores acabam cometendo esse erro e dando tiro para todo lado. O que acontece? A sua assertividade ela passa a ser menor. Se você tiver um alvo e você atirar naquele alvo, é muito mais fácil de você acertar. Dentro de vendas, isso que significa conhecer o perfil de cliente. Porque aí, você conhecendo o seu perfil de cliente, você sabendo atrás de qual cliente, de qual lead que você vai estar em busca, fica mais fácil o seu fechamento. Tá? Então você precisa fazer essa tarefinha, esse estudo e conhecer ali o perfil ideal do seu cliente. Beleza? Mais uma etapa, também muito importante. Vocês estão vendo que todas as etapas são importantes, né? E vai continuar assim. A próxima etapa é criar conexão com o cliente. Então você fez o contato com o cliente, você está conversando com o cliente, seja por telefone, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja presencial. É necessário criar uma conexão. A partir do momento que você cria uma conexão com a pessoa, com o cliente que está do outro lado, porque a gente está falando de pessoas para pessoas, né? Não são duas empresas conversando, são duas pessoas com sentimentos, com famílias. E como que cria essa conexão? É fácil. Você precisa demonstrar interesse genuíno no que você está ofertando para a pessoa, no que a pessoa está precisando. A partir desse momento que você demonstrou um interesse genuíno pelo que a pessoa precisa, né, e você demonstra empatia para com ela, aí sim o seu processo de venda vai estar sendo conduzido da maneira correta e você tem uma chance muito maior de fechamento de venda com ela. Próxima etapa, essa é matadora, hein? Lidar com objeções. Esse ponto é o ponto chave, aonde muitos vendedores acabam perdendo a venda. Aqui para cima, nesses outros pontos, já
há a possibilidade de perder o cliente, tá? Mas esse daqui é o ponto mais importante, porque é a hora que o seu cliente ele demonstra as suas objeções. E essas objeções podem ser tanto sobre preço, sobre qualidade e por aí vai. E é muito importante que você saiba contornar essas objeções. E uma das maneiras mais fáceis para contornar essas objeções é você ter ouvido o cliente, é você estar ouvindo ele, porque se você ouviu ele, como nós falamos anteriormente, você já vai saber quais são as suas reais necessidades. E aí você vai ter um contraponto para contornar essas objeções. Por exemplo, se o cliente fala para você que o seu preço está caro, como que você sai dessa objeção? Simples, uma das maneiras, tá? Existem várias maneiras, mas uma das maneiras seria perguntar: tá certo, mas está caro em relação a quem? Qual outro produto ou qual outro serviço que tem um preço mais em conta? E aí você vai conseguir fazer esse contraponto com o seu cliente sobre essa objeção. Próxima etapa, e agora aqui é onde de fato o fechamento da venda vai acontecer, né? Então, fechar a venda. Existem várias maneiras de se fechar uma venda, mas como nós estamos aqui falando de um processo simples, um processo de vendas para iniciantes, então nós não vamos se adentrar a todas essas possibilidades. Mas quando você chega nesse ponto, é importante que você já tenha passado por todo esse processo, entendido que o seu cliente precisa da sua solução, tá? E aí sim você ofertar para ele, seja ali um desconto, seja já realmente perguntar para ele se ele está preparado para fazer essa compra, né? Se fez sentido aquilo que você mostrou para ele estar fazendo o fechamento dessa compra. E uma coisa bastante importante aqui na hora do fechamento é realmente entender: o seu produto ou o seu serviço, ele realmente vai fazer sentido para o seu cliente? Você precisa se fazer essa pergunta, porque um erro bastante comum dos vendedores, principalmente quando está iniciando, é fechar a venda a todo custo, para ganhar comissão. E isso não é legal. Isso vai fazer com que você faça apenas a venda momentânea ali, e ele para frente provavelmente não vai continuar com os seus serviços ou com o seu produto e ainda não vai te indicar. Então você precisa entender se aquilo realmente fez sentido para o seu cliente, porque se não fez, você mesmo precisa não vender para ele, tá ok? Então precisa ter essa diferenciação. Você precisa entender se o que você vende faz sentido para o seu cliente ou não. Não adianta você empurrar uma venda no cliente. Isso não é legal, tá certo? Bom, pessoal, chegamos então aqui ao final desse pequeno vídeo falando sobre vendas para iniciantes. Vocês viram que foi um conteúdo bastante rápido, bastante dinâmico aqui. Não foi muito aprofundado, porque a ideia é realmente mostrar alguns caminhos aqui, alguns pontos que precisam ser seguidos por vendedores que estão se adentrando nesse mundo de vendas, tá ok? Mais pra frente a gente vai ter mais conteúdos e a gente pode estar então aprofundando em algum outro assunto ou até trazendo um vídeo mais completo sobre venda para vocês, tá certo? Valeu, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que você acha que vai ser ajudado também. Curta o nosso vídeo, se inscreva na nossa página e até a próxima.